Bom dia, alunos, ou boa tarde, boa noite, depende do horário que você está acessando este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo experimento, vamos falar sobre determinação do calor de reação, no caso uma reação de neutralização, e essa reação ela é relativamente simples de fazer em laboratório, mas nós iremos ver no decorrer desta aula o que é, como fazer e como proceder com os dados que são obtidos em laboratório. Então venha comigo, vamos falar sobre a determinação do calor de reação de neutralização. Ok? Bem, vamos começar falando rapidamente o que é o calor de reação. Toda reação química, independente do tipo de reação, ela tem uma variação de calor envolvida. Se nós estamos falando dessa variação à pressão constante, essa variação de calor nós chamamos de variação de entalpia. Nós podemos ter reações que liberam uma grande quantidade de calor, tem, portanto, uma entalpia do ponto de vista de variação negativa, são as reações exotérmicas, exotérmicas, depende como você queira chamar. E se ela absorve calor, ou seja, ela necessita de calor da sua vizinhança, essa é uma reação endotérmica. Não há nenhuma reação química que ela tenha variação do ponto de vista de calor, porque calor não varia nesse sentido, é uma função de processo, não de estado, que seja basicamente independente, ou seja, não há reações em que não haja alguma variação de entalpia. Pode ser que os valores de produtos e reagentes sejam muito próximos, de maneira que a gente possa somar e ver algo próximo de zero. Mas as reações, ou elas liberam calor, ou elas absorvem calor. Então há um ramo muito importante dentro da físico-química, que é justamente esse ramo que vai medir os calores das reações, das muitas reações que nós temos já conhecimento do ponto de vista da ciência. E isso vai proporcionar uma série de informações acerca dessas reações. No laboratório é possível fazer isso com uma certa facilidade se você tiver os equipamentos necessários. Mas antes de nós chegarmos nessa parte, eu quero falar um pouco sobre a teoria que há por trás dessas reações, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o calor de reação. Gente, os processos químicos e físicos, eles não envolvem somente transformações materiais. Está falando aqui no caso de reações químicas, eles não envolvem somente mudanças de estado físico, mas também quando há essa transformação, seja química, seja física, elas são acompanhadas por variações energéticas. E isso para nós é algo importante. No caso das reações químicas, quando elas são realizadas em ambientes abertos, sob pressão constante, essa variação de energia, como vocês devem lembrar da físico-química teórica, vocês já aprenderam, essas variações seguem a primeira lei da termodinâmica e são chamadas de variações de entalpia, o nosso famoso ΔH. Basicamente, é o calor à pressão constante, que é a variação de entalpia, e ela, no final das contas, é a variação de energia interna, mais a variação de energia que é gasta na forma de trabalho, para expandir ou contrair o sistema. Uma vez que o sistema é a pressão constante, então nós vamos ter a influência do trabalho. Como é que eu posso calcular o ΔH em laboratório? Basicamente por experimentos calorimétricos. Isso aqui não é algo tão complicado assim, depende, claro, do tipo da reação. Reações muito rápidas terão alguma dificuldade de você calcular. Reações extremamente lentas também, mas a boa parte das reações químicas elas estão entre esses dois extremos. Muito bem, nós temos então dois tipos de reação química, como eu falei anteriormente. Nós temos uma reação exotérmica, temos uma reação endotérmica. A reação exotérmica ela pode ser vista aqui nesse pequeno gráfico. Nós temos uma variação, uma diferença de energia entre reagentes e produtos. Os reagentes têm uma energia muito maior do que os produtos, e quando a reação ocorre, quando há a direção da reação ao seu final, você tem um excesso de energia, esse excesso de energia é liberado. Então você tem um ΔH negativo, menor do que zero,
E isso quer nos dizer o seguinte, que os produtos agora que foram formados, eles são muito mais estáveis e eles não precisam desse excesso de energia. Por outro lado, você pode ter o contrário, você tem energia dos reagentes menor que a energia dos produtos, então para você vencer a barreira de ativação, você vai precisar de um ganho extra de energia, ou seja, para que essa reação ocorra, ela vai ter que sugar, absorver energia das suas vizinhanças. E aí, nesse caso, nós temos uma reação do tipo endotérmica. Basicamente, a diferença entre as duas é a quantidade de energia que eu preciso para que o caminho da reação ocorra, ela vá na sua direção natural. Para um, ele vai ter que liberar o excesso, para outro, ele vai ter que absorver energia de algum lugar. Alguém vai ter que ceder energia para ele. Basicamente, os calores de reação então, são esses dois, reação exotérmica e reação endotérmica. E dependendo, você pode sim, em um experimento calorimétrico, verificar a variação de energia envolvida numa transformação química. E é isso que nós chamamos comumente de calor de reação. Mas hoje nós não vamos falar de calor de reação qualquer, nós vamos falar de uma reação em particular, então nós vamos ver uma reação de neutralização e, portanto, o calor de neutralização envolvido nesse tipo de reação. Olha, quando nós falamos de reação de neutralização, nós estamos falando de reações entre ácidos e bases. Então, quando você tem uma reação com soluções de ácidos e bases fortes, nós podemos considerar o seguinte: se elas estão totalmente diluídas, seja ácidos e bases fortes, nós podemos dizer que elas estão completamente dissociadas em seus íons. Nós temos a famosa reação de ionização. Então você tem aqui um ácido HX, ou já separado em seus íons H+, X-, e tem uma base MOH, ou já separado, ou seja, ionizado, M mais OH-. Essa reação completa, quando ela ocorre completamente, ela vai dar origem à água, devido à reação entre os íons H+, e OH-, e vai formar um sal. Esse sal seria um metal mais, e mais alguma coisa aqui no final, menos um ânion menos. Tá? No nosso caso, a nossa reação, uma delas, nós vamos fazer a reação da HCl com NaOH, e isso vai gerar água e a formação de um sal de NaCl. Nesse caso, para essa reação ocorrer, você tem que ter a ionização dos ácidos e das bases, ou seja, eles têm que estar dissociados em seus íons. Então, eles se ionizam, ácidos se ionizam. Quando nós falamos em sais, os sais se dissociam. E, nesse caso, quando eles estão completamente ionizados, você tem a formação perfeitamente completa de um sal e água. Né? Então, de certa forma, quando a gente fala de ionização, nós estamos falando de um sistema diluído, ou seja, já tem água por dentro do sistema, e essa água facilita a separação dos íons X- e do N+, formando, no caso, o nosso sal e a água. E a própria água também, ela na verdade vai ser uma reação direta dos íons hidrônio e das hidroxilas. Okay? Então, o sal formado a partir de um ácido forte e de uma base forte, ele agora vai estar não só ionizado, a gente vai dizer que ele vai estar completamente dissociado nessa solução diluída. Ok? O calor que é liberado, gente, na neutralização de ácidos e bases fortes, aqui, vamos chamar aqui o HX por bases fortes, NaOH, quando eles estão suficientemente diluídos, eles vão corresponder, no final das contas, ao calor de formação da água líquida. Isso aqui também é legal, porque se você calcular o ΔH de neutralização de uma reação, a reação ácido forte mais base forte, esse valor corresponde também à formação da água líquida. Por quê? Porque você tem aqui na sua reação a formação de água a partir dos seus íons já completamente separados e ionizados. Então você tem H+, OH-, dando a formação de água. Basicamente essa é a ideia do calor de neutralização: ácido forte, base forte, reação onde os seus íons estão completamente ionizados. Então você tem a formação completa de um sal que já está dissociado em solução
e, no caso, a água. Ok? Se o sistema estiver diluído, suficientemente diluído, esse calor também corresponde à formação da água. Joia? Muito bem, vamos adiante. Já que a gente está falando em diluição, então é bom a gente falar alguma coisinha sobre isso. À medida que os reagentes são diluídos, o calor de neutralização ele vai se aproximar de um valor limite. Isso é uma coisa interessante, porque você vai ter um ácido e uma base, você pode ir diluindo, e você vai chegar a um valor limite, no caso, para essa reação de neutralização. E nesse caso é importante dizer que o calor que é liberado em uma reação suficientemente diluída, ela vai chegar num valor limite que independe do ânion do ácido, independe do cátion, da base, e ele chega a esse valor aqui. A ΔH de neutralização para soluções diluídas tende para 13,4 quilocalorias por mol. Então, quando você tem soluções de ácidos e bases suficientemente diluídas, a reação vai chegar a esse valor limite. Ou seja, você vai ter que se preocupar em saber qual vai ser o ΔH dessa reação de neutralização. Se as soluções estão diluídas, você já sabe que esse vai ser o valor limite que essa reação vai alcançar. Ok? Nós estamos falando de calor de neutralização e diluição. Se o ácido ou a base não estiverem completamente ionizados, e isso daqui é importante a gente ter em mente, o calor de neutralização ele vai diferir desse valor teórico aqui. Por quê? Porque você vai precisar de uma quantidade extra de energia para completar a ionização. Por exemplo, aqui o HNO3, o ácido nítrico, ele está aqui dissociado, no caso ionizado, em seus íons aqui. Nós podemos pensar no ácido carbônico. Esse ácido já tem 2H+, ele, do jeito que está aparecendo aqui, ele já está completamente ionizado. Mas você tem, por exemplo, o caso do H3PO4, que ele já vai ter 3 hidrogênios ionizáveis e nem sempre você vai ter a ionização completa. No caso do H3PO4, ele pode estar com apenas um hidrogênio ácido ionizado, pode estar com 2, pode estar com 3. Então, para que nós falemos em energia de neutralização, ou seja, calor de reação de neutralização, nós temos que considerar que esses, no caso ácidos e as bases também, estejam completamente ionizados. No contrário, parte da energia dessa reação será gasta justamente para separar esses íons. E aí você não vai ter um valor próximo do valor teórico. Ok? Então, basicamente é isso. Na nossa experiência, nós vamos fazer essa reação de neutralização com 2 ácidos. O ácido clorídrico, vamos reagir com uma base forte, NaOH, e o ácido acético, também vamos reagir com um NaOH. No nosso caso, do HCl e NaOH, você vai ter a formação do nosso famoso cloreto de sódio e água, e a gente vai ter que descobrir o ΔH dessa reação. E o ácido acético e água, e hidróxido de sódio, perdão, vai formar, no caso, o acetato de sódio e água. O problema aqui é que o ácido acético ele não é um ácido forte e ele não se apresenta 100% ionizado. Então, claro que ele vai dar um valor de ΔH diferente da reação anterior. Então, ele está parcialmente ionizado e isso pode influenciar, sim, e vai influenciar no resultado do calor de reação. Ok? Então, já que a gente está falando rapidamente aí em parcialidade em termos de ionização, o ácido acético ele está parcialmente ionizado em solução e a sua neutralização pelo hidróxido de sódio ele pode ser expresso por essas reações aqui, tá? De maneira bem simples. Então aqui você tem um ácido acético reagindo com NaOH, essa é a reação completa, o acetato de sódio mais água. Mas essa reação ela não ocorre diretamente dessa maneira. Você, na verdade, você tem uma reação aqui inicial do ácido com o íon hidroxilo. Esse íon hidroxilo reage inicialmente com o hidrogênio ácido aqui e você tem a formação de água e a liberação do ânion acetato. Esse ânion acetato, numa etapa posterior, ele vai, no caso, se aproximar do íon sódio+, e por atração aqui direta em termos colônicos, você tem a formação do acetato de sódio
e os íons que sobram em solução, o H+, o H-, vai dar origem à água, essa água aqui sendo formada desta maneira. Ok? Então você tem quase que um sistema aí em duas etapas. Você vai precisar de energia extra, no caso a reação precisa de uma energia extra para que haja essa ionização, uma vez que o ácido acético não é um ácido forte. Então é claro que o ΔH vai ser bem menor que o ΔH da reação HCl mais NaOH. Ok? E o ΔH dessa reação, tá? Aqui, essa direta, é o ΔH de neutralização. Mas como essa reação, se ela estiver diluída, suficientemente diluída, ela vai gerar água sem grande dificuldade, então você também tem um ΔH de formação da água. Ou seja, o calor de neutralização, nesse caso, é também o calor de formação da água a partir dos íons hidrogênio e hidroxila, menos, claro, né, a energia necessária para ionizar ou dissociar as moléculas do ácido acético que não estão ionizadas. Tranquilo até aqui? Está dando para entender a questão da teoria? Bem, todos esses calores de neutralização, eles podem ser determinados, gente, por medidas calorimétricas simples, e em laboratório não é um erro muito grande, não. O erro ele não é maior do que 2%. Se você tem um erro aí de 4, 10, 15%, provavelmente alguma coisa aconteceu de errado durante a sua marcha experimental no laboratório. Muitos erros, basicamente, são devidos à manipulação das soluções. Às vezes as soluções foram preparadas de forma errada, às vezes a quantidade que foi passada não foi medida de maneira correta, ou você não teve tempo suficiente, ou o seu, talvez, cronômetro, a sua aferição ali do cronômetro, a temperatura ali no termômetro também não foi a das melhores, e pode dar um erro um pouco maior. Mas, em geral, uma vez bem feita essa experiência no laboratório, os valores são muito próximos dos valores já tabelados experimentalmente. E aqui eu já incentivo vocês a procurarem na literatura quais são os valores tabelados de ΔH de neutralização para o ácido acético e, no caso, para o ácido clorídrico, ambos sendo neutralizados pela base hidróxido de sódio, ou seja, o NaOH. Já é. Vamos adiante. Muito bem. Dito isso, como se dará essa experiência em termos experimentais? O que se quer obter, na verdade, em laboratório? Nós queremos determinar o calor de neutralização de ácidos fortes e fracos. Claro que nós não vamos usar vários ácidos fortes, vários ácidos fracos. Isso daqui talvez, se estivéssemos fazendo um laboratório de uma maneira muito minuciosa, nós poderíamos gastar ali 2 ou 3 práticas testando diversos ácidos, diversas bases. Mas a ideia aqui é que você tenha um conceito claro de como fazer esse laboratório. Então nós vamos fazer 2 reações de neutralização, vamos fazer HCl mais NaOH e vamos fazer ácido acético mais NaOH. São reações de ácido base de neutralização formando sal e água. Então nós queremos determinar o calor de neutralização desses ácidos fortes e fracos. Okay? Um ácido forte, HCl, um ácido fraco, ácido acético. Esses calores aí serão expressos em termos de entalpia de reação. Qual é a finalidade da prática? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir de um calorímetro, você já viu esse calorímetro na aula anterior, na prática anterior. Esse calorímetro você já tem a capacidade calorífica determinada, então, a partir de um calorímetro com essa capacidade calorífica já determinada, ou será determinado o calor que será liberado dentro desse calorímetro quando você vai reagir um ácido forte com uma base forte. E aí o calor liberado, uma vez que o experimento ocorre sob pressão constante, é por definição a entalpia de neutralização. Então esse calorímetro, nós já vimos na experiência anterior, foram dados valores de temperatura de maneira que você aferisse a capacidade calorífica média desse calorímetro. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ácido clorídrico, vamos colocar uma quantidade com uma determinada solução, uma determinada concentração, e vamos colocar a quantidade suficiente de NaOH, e isso, claro, vai gerar uma reação aqui dentro, vai liberar calor. Esse calor
vai nos dar uma variação de temperatura, nós vamos medir essa variação de temperatura. E com essa variação de temperatura, mais os valores de ácido clorídrico e NaOH, que nós colocamos aqui, que nós vamos saber a massa, e isso vai poder nos dar a capacidade de medir o ΔH da reação. Numa segunda etapa, nós vamos substituir HCl por o ácido acético. Tá? Então, nós vamos poder encontrar os valores de entalpia de ambas as reações. Essas reações elas são exotérmicas, vocês vão ter um gráfico mais ou menos semelhante a esse, daqui a pouco eu vou falar, e onde o ΔH basicamente vai ser a diferença de temperatura TF2 e TQ1 se essa reação tiver uma variação de calor muito rápida. Daqui a pouco eu falo mais, mas são reações exotérmicas. Ok? Vamos adiante. Então é isso que nós queremos obter. A questão agora, como é que se dará o procedimento experimental? Gente, do ponto de vista de equipamentos de vidraria, nós vamos usar essas vidrarias, Becker de 60 ml, bureta de 50, bastão de vidro, balões volumétricos, pipetas volumétricas, proveta, balão volumétrico, pipeta volumétrica e assim por diante. Todas essas vidrarias você pode ver aqui nesse pequeno guia de laboratório, de vidraria para laboratório, bem legal. É interessante ver de uma maneira bem icônica cada uma dessas vidrarias. Nós temos Beckers, nós temos balões aqui volumétricos, nós temos pipetas aqui volumétricas, nós temos bureta, temos proveta e assim por diante. Okay? Soluções, essa prática para ser realizada no laboratório, em geral nós usamos 1 litro de hidróxido de sódio, na concentração 0,5 molar, ou seja, 0,5 mol por litro, 500 ml de solução de HCl, 0,5 molar, e 500 ml de solução de ácido acético, 0,5 molar. Basicamente, nós vamos utilizar isso daí, os equipamentos, esse é o cronômetro, calorímetro com termômetro, que nós já sabemos como usar, e fazemos a reação ali dentro. Isso daqui seria você usando no laboratório, essas vidrarias, esses equipamentos estariam disponíveis. Você prepararia, no caso, as quantidades de soluções necessárias para reagir e colocar dentro do calorímetro e proceder à experiência. Vamos ver isso daqui com mais detalhes. Basicamente, o nosso procedimento experimental ele tem 3 partes. A parte A, que é determinar o equivalente em água de um calorímetro, nós já fizemos. Já fizemos uma reação anterior, uma prática anterior no experimento, e já se determinou o calor médio do calorímetro. Então, é basicamente isso. Em laboratório, nós usamos o mesmo calorímetro que foi utilizado para conseguir os dados do experimento 1, foi utilizado também nesse experimento para obter os dados do experimento de neutralização, o experimento 2, que será passado daqui a pouco para vocês. Então, essa primeira parte nós já fizemos, ou seja, o A nós não vamos precisar de novo aferir a capacidade calorífica de um calorímetro. E aí nós iremos diretamente para o B, que seria determinar o ΔH de neutralização usando os ácidos HCl e a base NaOH. Tá? No caso, os ácidos HCl e ácido acético, no nosso caso, inicialmente, somente o HCl. Bem, como é que a gente faz isso daí? Nós temos o nosso calorímetro vazio, naturalmente, ele vai estar aberto ali, e você vai inserir 150 ml de NaOH, na concentração 0,5 molar, dentro do calorímetro. Você vai agitar aqui a solução e você vai tampar e vai registrar a temperatura a cada 20 segundos ou a cada 10 segundos, dependendo ali de cada caso, mas em geral 20 segundos. Você vai medindo de 20 em 20 segundos até que o equilíbrio térmico seja atingido. Ou seja, você já sabe agora qual é a temperatura correta ali do NaOH dentro do calorímetro, o que o calorímetro tinha que absorver em termos de temperatura do NaOH, já entrou, já estão em equilíbrio térmico, e você tem agora a temperatura aferida de NaOH. Ok? Em seguida, você vai adicionar 150 ml de HCl 0,5 molar, também aqui dentro,
vai agitar muito rápido, fechar muito rapidamente, que essa é uma reação isotérmica, ela libera uma quantidade razoável de calor, agitar rapidamente, fechar e logo começar a notar a temperatura vai subir e você vai medir a cada 10 segundos até que a temperatura permaneça constante ou diminua lentamente. Às vezes a temperatura sobe muito rápido e ali ela já estabiliza e você não vai ter nenhuma dificuldade de calcular o ΔH. Feito isso, você vai repetir esse procedimento B mais uma vez, ou seja, para cada medida você repete 2 vezes. E aí você vem para o procedimento C. Tá? O procedimento C é a mesma coisa, você agora vai substituir o ácido clorídrico pelo ácido acético. Então, é a mesma coisa, você vai colocar primeiro a base, né? Depois você vai colocar o ácido e em seguida você vai repetir tudo de novo, ou seja, no caso, a única mudança entre o B e o C é que você vai agora adicionar ácido acético 0,5 molar, mesma história, primeiro 150 ml, depois agita, coloca o termômetro, mede até a temperatura estabilizar e depois adiciona 150 ml de ácido acético aqui dentro, agita muito rapidamente, já fecha, que essa reação ela é um pouco mais fraca do que a anterior, então você tem uma variação menor de temperatura, que você não pode perder tempo. E aí você também repete isso aqui mais uma vez, ou seja, 2 vezes você mede essa reação de neutralização com NaOH e HCl e 2 vezes com ácido acético. O procedimento é simples, gente, não tem muita dificuldade, principalmente se você já tem o calorímetro aferido, você já sabe quanto é a capacidade calorífica. Então é muito, muito tranquilo. Essa reação é uma reação gostosa de fazer em laboratório. Um exemplo de procedimento experimental bem fácil de entender a reação está também no canal do professor Frederico Ribeiro. Esse aqui é o link deste canal, você pode acessá-lo. E basicamente a reação mostrada em figuras, ela está aqui. Primeiro, eles no caso eles não estão medindo 150, eles medem 80 ml de solução de hidróxido de sódio, mediu essa solução, esses 80 ml, eles passam para um becker, eles não colocam dentro do calorímetro, eles colocam num becker e colocam o termômetro até que a temperatura se estabilize. Então eles encontram o valor aqui da temperatura, em seguida eles vão e medem 80 ml de ácido clorídrico 0,5 molar, também na proveta, e medir isso daqui, eles passam para um novo becker, e ali, mais uma vez, medem a temperatura até ela estabilizar. Então, nós temos aqui as temperaturas. Uma vez feito isso, eles vão colocar ou inserir as 2 soluções, um calorímetro previamente já calibrado, ele já sabe a capacidade calorífica, que você tem aqui até uma ideia da capacidade calorífica de um calorímetro básico. Esse calorímetro deles, na verdade, é um copo de vidro revestido aqui com isopor. E aí eles vão colocar muito rapidamente o hidróxido de sódio e o HCl. Uma agitação mínima, rápida, né? E nesse caso, se estiver faltando alguma coisa aqui, né? Então completa, não é o caso aqui, fecha, mede, coloca o termômetro e deixa a temperatura estabilizar. E com isso, eles têm agora os valores de temperatura inicial e após a reação. Daí eles procedem os cálculos, ok? Deixa eu mostrar para vocês este vídeo e você pode depois verificar isso também na sua classe de aula, esse vídeo liberado para vocês, ok? Vamos ver agora um exemplo de procedimento experimental do professor Frederico Ribeiro com as fotos que nós acabamos de mostrar. Prestem atenção. NaOH, vamos medir 80 ml em uma proveta.
importante que os valores estejam bem aferidos. Então, exatamente aí, eles vão ter que completar esses valores. Aí, com muita calma, completando a solução DNAOH até atingir 80 ml. Nós já sabemos que esses valores têm uma imprecisão inerente ao próprio aparelho. Em geral, vocês aproveitam uma impressão de mais ou menos 1 ml, mas você aceita essa imprecisão. Em seguida, medir e anotar a temperatura. Diferente do nosso procedimento aqui no UFAM, eles transportam o NaOH para um becker. Aqui já há alguma coisa, porque você pode perder um pouco de massa ali na TV. E eles medem a temperatura até que ela estabilize. Eles não medem parte a parte, eles deixam ali e pronto. Quando a temperatura parou de variar, é anotado, no caso 23,7 graus Celsius. Na terceira etapa, vamos fazer a mesma coisa, mas agora com ácido clorídrico 0,5 molar na proveta. E aí eles vão completando até atingir 80 ml. É uma operação um pouco mais delicada, estamos falando de ácido clorídrico 0,5 molar. Dá para sofrer alguma queimadura aí. E aí eles podem agora medir a temperatura e vão transportar também para um becker e medir a temperatura do ácido clorídrico. Veja o termômetro até que a temperatura estabilize. No caso, 24 é basicamente a mesma temperatura da base. O ideal é que ácido e base estejam na mesmíssima temperatura. E aí, na etapa seguinte, eles transportam ambas as soluções para o calorímetro de vidro. Esse já foi aferido previamente, ele já sabe a capacidade calórica. Hidróxido de sódio, mais uma vez transporta, é possível que haja uma perda de massa aí que fique no próprio becker, então é uma fonte de erro. Todos os experimentos vão ter essa fonte de erro, não tem como. E agora o HCl rapidamente tampa, agita e insere o termômetro para medir a temperatura. A temperatura vai subir e eles vão manter ali até ela ficar constante ou começar a baixar. Você só vai saber isso tabelando ponto a ponto a cada intervalo específico de tempo. Na nossa experiência vai medir de 10 em 10 segundos ou 20 em 20 até estabilizar. E aí a reação para aumentar a temperatura, porque uma reação isotérmica ela libera calor, a temperatura aumenta. Então, por fim, você mede a temperatura após ela estar constante e procede os cálculos finais. No caso aí 30,4, a temperatura inicial de uma das soluções está de 24,1. Então você tem aí basicamente um delta T de 6 graus Celsius. Então esse é o procedimento experimental e com esse procedimento nós obtivemos os dados. No nosso caso,
nós temos dois conjuntos de dados, duas tabelas de dados, com valores diferentes. A tabela que vocês vão receber, que já está na apostila e liberada para vocês na nossa sala de aula, ela tem duas partes. Primeiro, seria a determinação do equivalente em água do calorímetro, sua capacidade calorífica. Nós não iremos fazer essa parte, porque nós já fizemos anteriormente, então a gente não tem que se preocupar com essa parte da tabela. Mas se você fosse fazer do zero, então primeiro você ia ter que calibrar o calorímetro em termos da sua capacidade calorífica, saber quanto é o valor, e depois proceder à reação de neutralização. Então aqui nós temos dois conjuntos de dados, por favor. Nessa primeira parte nós temos a reação de neutralização com HCl e na segunda a reação de neutralização com ácido acético. Nota que você tem somente dois conjuntos de dados em cada um, ou seja, você tem 4 conjuntos de dados. Ou seja, aqui foi feito em duplicata, aqui também foi feito em duplicata. Nós temos a temperatura inicial, temperatura final, ou usando aquele termo anterior TF, TQ, mas como deu um pouco de dificuldade, vamos chamar de TI e TF. Bem, no tempo zero, ou seja, quando nós colocamos no caso NaOH, dentro do calorímetro, nós começamos a medir o tempo e verificamos se a temperatura variava. Então chegou um ponto aqui, com 320 segundos, a temperatura basicamente não variou, estava assim, medindo de 20 segundos. Não se preocupe se o procedimento de 20, 10 e 10 não importa. O que importa é que você tenha um valor de tempo que você possa tabelar perfeitamente e depois você pode colocar em um gráfico. Então, a temperatura não variou, basicamente, chegou num ponto aqui depois de 7, 8 medidas, ela continuava em 25,8. Então, essa é a temperatura do hidróxido de sódio dentro do calorímetro. Em seguida, foi inserido aqui o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele já foi medido a temperatura inicial antes, ele também está em 25,8. E ao colocar, inserido dentro do calorímetro, nota que há um salto de temperaturas, foi muito rápido, ela passou de 25,8, então misturei hidróxido de sódio e ácido clorídrico, então no tempo T igual a zero, a temperatura já foi para 29,1. E ela permaneceu nessa temperatura, ela vai aumentando, e a gente vê que ela permanece constante. Então basicamente o ΔT é de 25,8 a 29,2, mas você pode encontrar um valor mais preciso graficando esses valores e extrapolando a reta, basicamente não vai ter. Novamente, nós fazemos uma segunda parte, ou seja, repetimos a experiência, colocamos mais uma vez 150 ml de base no calorímetro, deixamos ali até que a temperatura se estabilize, é a mesma temperatura anterior, e aí procedemos agora à adição do ácido. E é claro, você vai ter um aumento de temperatura também, notem que já é um pouquinho diferente, vai para 28,8, mas você tem que deixar a temperatura se estabilizar. E a reação, conforme vai ocorrendo, você tem uma estabilização em 29,1. Com esses dois valores de dados, para cada grupo de dados aqui, T e TF, você pode calcular o ΔH. Então você vai ter um ΔH1, aqui você vai ter um ΔH2. Com esses dois valores de ΔH, você pode tirar o valor médio, no caso, para a reação de neutralização do HCl. E uma segunda etapa, nós substituímos HCl por hidróxido de sódio, é a mesma história, colocou HCl por ácido acético. Nós inserimos o ácido acético no calorímetro e deixamos ali a temperatura para ela estabilizar. Então agora nós temos 25,6. Diferente da experiência que nós vimos no vídeo, nós já colocamos direto no calorímetro. E a parte nós medimos também a temperatura do hidróxido de sódio, que deve estar com a mesma temperatura desse. E aí nós misturamos e reagimos o ácido acético com o hidróxido de sódio. Então no tempo T igual a zero, quando nós misturamos os dois no calorímetro, a temperatura já dá um salto, vai para 28. E ali você deixa a temperatura estabilizar. Então, 28,7. Procedemos a mesma coisa para um segundo conjunto de dados. Ou seja, fazemos uma duplicata. Mais uma vez, inserimos o ácido acético, deixamos estabilizar a temperatura. Em seguida, nós adicionamos o hidróxido de sódio
e a temperatura, porque é uma reação exotérmica, ela aumenta e nós deixamos ali a tela estabilizada. Calculamos o ΔH1, ΔH2 e depois tiramos a média dos dois valores. Isso aqui é um conjunto de dados 1 e você tem o conjunto de dados 2. Tá? Só para lembrar, esse calor aqui, a capacidade calorífica, ele já foi encontrado no primeiro experimento. Você já tem esse valor, que é o valor médio. Aquelas 12 medidas, você já tirou a média, você já tem o valor médio da capacidade calorífica. Você vai usar essa capacidade calorífica nos cálculos mais adiante, ok? Então, não se preocupem com essa parte aqui da tabela. E no conjunto de dados 2 é basicamente a mesma coisa, mas são valores diferentes. Isso aqui é uma outra equipe que fez, então você pode escolher tabela de dados 1 ou tabela de dados 2. Eu aconselho que as equipes escolham, né? 1 ou 2 não tem problema. Qual deles é o melhor, professor? Não, os dois eles são basicamente equivalentes. Eu só não gostaria que todos os grupos escolhessem a mesma tabela de dados, porque aí eu já vou achar esquisito. Então, escolha a tabela 1, escolha a tabela 2, mas, se possível, numa mesma turma que tenha equipes que usem os dados da tabela 1 e tem equipes que usem os dados da tabela 2. Conversem entre si para que não fiquem todos ou com tabela 1 ou com tabela 2. Vai dar alguma diferença de ΔH? Vai. Mas é isso que é interessante, ok? Então, esses são os dados experimentais já previamente obtidos e é com eles que vocês vão trabalhar para realizar os cálculos e fazer o relatório. Bem, como é que você procede aos cálculos? Gente, nesse tipo de reação simples, como nós estamos passando, sem haver um rigor muito alto, você tem que fazer algumas considerações para a sua experiência dar certo em termos de resultado. Então, primeira consideração, nós vamos considerar que a capacidade calorífica será a mesma calculada no experimento anterior. Isso para nós, ok, porque estamos usando o mesmo calorímetro. Então, nós vamos considerar que seja mesmo. Tá? Não fizemos aqui no laboratório, nós vamos considerar que seja mesmo. 2. E aqui para facilitar muito a nossa vida, já que as soluções estão diluídas, vamos considerar que a densidade das soluções é a mesma da água, ou seja, 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa dizer que a gente não vai precisar pesar as soluções, a gente basta medir as soluções ali numa proveta e a quantidade de massa é equivalente, no caso, ao volume da medida, já que a densidade é igual a 1. Então, se você mediu 150 ml, vamos considerar que isso pese 150 gramas. Já vimos no vídeo anterior que toda vez que você passa de um recipiente para outro, você vai ter alguma perda, porque alguma massa vai ficar do recipiente anterior. Mas vamos considerar que a densidade é a mesma. Uma terceira consideração, se a densidade é a mesma da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, então a massa total da solução na reação de neutralização vai ser de 300 gramas. Ou seja, você vai ter 150 gramas para a solução de ácido e 150 gramas para a solução de base. Então você tem a massa total do sistema reacional de 300 gramas. Uma quarta consideração, vamos considerar o calor específico da solução, já que é uma solução diluída, a mesma da água. Então ele facilita enormemente a nossa vida, porque nós não temos como saber a priori qual é o calor específico da solução. Você fazer isso a posteriori, a priori não. Então vamos considerar que é o Czinho, não o Czão, que é a capacidade calórica, mas o calor específico, é o mesmo da água, ou seja, 1 caloria por grama por grau Celsius. Dito isso daí, gente, vai facilitar muito rapidamente os nossos dados e nós vamos ter um valor que é muito próximo realmente do valor experimental calculado com maior rigor e tabelado. Então, como é que a gente pode entender esses cálculos? Lembrando aqui também, já do que nós já vimos em físico-química teórica, o calor total da reação de neutralização, vamos chamar de Q total ou Q-tot, será a soma do calor liberado pela reação de neutralização mais o calor que foi absorvido pelo calorímetro. Esse é o calor total. Tá? Como a gente tem como saber o calor que foi absorvido pelo calorímetro, porque nós temos a capacidade calórica dele, mais o valor do calor da própria reação de neutralização, a soma de ambos vai dar o calor total da nossa reação. Okay? Como é que eu calculo o calor total? Lembra o QMC ΔT? Então,
Você vai ter MC delta T para a reação de neutralização e MC delta T para o calorímetro, o Q do calorímetro. MC delta T da reação de neutralização, que é a massa total. Massa total é 300 gramas. O Czinho, o calor específico, vamos considerar o mesmo da água. E a variação aqui de temperatura é a que você vai encontrar pelo cálculo, tá? Pelo gráfico. Ou seja, o delta T é obtido plotando o gráfico de T versus Tzinho, ou seja, temperatura versus tempo. Joia? Muito bem. Com o calor total da reação, você já tem aqui o Qtotes, você pode calcular agora o ΔH molar do sistema. Esse calor aqui já foi feito, a pressão constante, isso aqui já é o ΔH da sua reação, mas a variação de entalpia molar você vai encontrar, no caso, dividindo esse calor total pelo número de mols da base. Estamos usando a mesma base para as duas reações, e aí você tem um ΔH molar de reação. Esse N aqui é fácil de calcular, isso aqui eu vou deixar para vocês correr até porque vocês já viram isso em outras disciplinas de química. Você já tem a concentração da base, a base é 0,5 molar, ou seja, 0,5 mol por litro, e você está usando aqui 150 ml de base. Então você pode encontrar o número de mols da base em que nós estamos reagindo ao sistema e calcular o ΔH molar da sua reação, ou seja, o ΔH calor por mol. Joia? Com isso daí você encontrou o ΔH. Alguém pode estar perguntando se e o ΔT, pessoal. A mesma ideia da experiência anterior, só que na experiência anterior você tinha aqui um resfriamento maior da temperatura, né? Tanto a temperatura fria como a temperatura quente, a ideia continua sendo a mesma, mas em geral na reação de neutralização isso daqui é constante, tá? Então você não precisa nem muito fazer uma linha de tendência aqui. Você pode considerar essa diferença de T final 1 para TQ1 basicamente como se fosse uma reta. Mas você é bom nesse caso você fazer um gráfico. Tá? E a diferença é justamente isso. Por quê? Porque você tem que saber num tempo específico T quanto foi que a temperatura aumentou. E claro, se você tiver uma queda muito grande, temperatura muito rápida, você pode fazer uma linha aqui de tendência e encontrar essa diferença aqui. Essa diferença é justamente o nosso ΔT. Na maioria das vezes, para a reação de neutralização, como a variação de calor é muito rápida e ela se mantém constante, você não tem essa queda aqui pronunciada. Então, essa variação aqui ela não é nem muito inclinada, ela é uma reta mesmo aqui. E aí você pode calcular o ΔT como a variação final sobre a variação inicial, sobre o valor final sobre o valor inicial. Sempre do maior valor de TQ para o menor valor de TF. Ok? E aí você tem o ΔT. Esse ΔT você vai usar aqui também. Ou seja, o calor total vai ser o calor aqui da reação, neutralização, mais o calor do calorímetro. O calor do calorímetro vai ser o que? A capacidade calorífica que nós já temos, vezes esse ΔT. E aqui, o calor de neutralização vai ser o ΔT, o calor específico, vezes a massa total de 300 gramas e acabou. Ok? Só para lembrar, se a variação de temperatura for basicamente, vamos dizer, uma reta aqui, não muito inclinada, você pode considerar o ΔT como a diferença entre o ΔT, a temperatura final, menos a temperatura inicial, tá? Dos valores constantes. Joia? Então aí não tem problema nenhum. E aí nós chegamos ao que eu quero no nosso relatório. Então, como é que você vai discutir esses resultados no relatório? Você vai escolher um dos conjuntos de dados, ou tabela 1 ou tabela 2. Já falei que eu não quero que uma única turma fique só com uma tabela. E você vai proceder os itens abaixo. E esses itens devem constar na confecção do relatório. Primeiro, você vai calcular o valor médio das entalpias de neutralização obtidas e vai plotar os gráficos correspondentes. Aqui você pode, no único gráfico, plotar os valores sobrepostos, por exemplo, para dados de ácido clorídrico e um outro com os valores ali sobrepostos para o ácido acético. Ou seja, não dá para fazer somente 2 gráficos se quiser, senão você pode fazer 4. Não tem problema nenhum, ok? 2. Você vai comparar os resultados obtidos nas duplicatas e explicar as razões de eventuais diferenças. Então, quando você fizer aqui nas duplicatas ΔH1, ΔH2,
talvez dê diferente. Você pode explicar. Pode ter acontecido, eu já falei algumas coisas aqui durante a aula. Você vai explicar as razões. Olha, não deu nenhuma diferença para você, então está ótimo. Você fez uma reprodução de dados excelente. Joia? 3. Explique a diferença dos calores de neutralização dos ácidos fracos e dos ácidos fortes encontrados. Ou seja, vai ter que haver uma diferença de ΔH, de neutralização da reação HCl mais NaOH e da reação de ácido acético mais NaOH. Olha, a pessoa deu a mesma coisa, então alguma coisa está errada nos dados. Se você não fez nada de errado ao calcular, então é um dado mesmo. Lembre-se que esses são dados reais, não são dados ajustados para dar o melhor valor, são dados reais obtidos no laboratório por estudantes como vocês. Então pode ser que tenha algum problema, e é bom que tenha. Ok? Item 4. Você vai pesquisar os valores experimentais tabelados do ΔH de neutralização das duas reações. Eu quero que vocês descubram. Vão procurar na internet, vão procurar em livros. E aí vocês vão fazer uma diferença com o valor que vocês encontrarem para calcular a margem de erro, a percentagem de erro. Olha, professor, era 13 e tanto, eu encontrei 10 e tanto, faz diferença e descobre a percentagem de erro. Eu não encontrei absolutamente nada, procuramos, então aí você tem mais ou menos o valor limite que você pode mais ou menos estimar esse percentagem de erro, mas eu quero que vocês encontrem. Tem esses valores tabelados, ok? Então, com base nesse valor de erro, né, analise os resultados em função dos erros obtidos. Olha, professor, só foi 2% de erro, achei que foi muito bom por isso. Olha, nós encontramos 10%, é possível que tenha havido durante a manipulação ali das soluções, da experiência em si, talvez esse ou aquele erro. Então deixe daí. 5. Assista novamente o vídeo do canal do professor Frederico Ribeiro e com os valores de temperaturas que são mostrados, eles mostram os dois valores de temperatura 1 e temperatura 2, você vai estimar o ΔH. Lembrando que tem uma pequena diferença ali, que eles não estão usando a mesma massa que a gente. Então você vai calcular e vai mostrar somente aí, estimar o ΔH daquela reação. Gente, o relatório está para 30 de abril inicialmente, tá? Mas como vocês vão ter duas aulas seguintes em que vocês estarão fazendo o calorímetro caseiro, eu posso adiantar essa data para a semana seguinte. Mas inicialmente 30 de abril, qualquer mudança eu falo para vocês durante a semana. Joia? Essas são as referências usadas. Tenho usado alguns vídeos do canal Frederico Ribeiro. Não são muitos ali, mas tem algumas coisas muito interessantes, muito legais. Gostei muito. E se alguém se interessar por vidraria, tem um guia visual para as vidrarias de química, né? Bem interessante esse canal aqui. Você pode... Ok? Mãos à obra, vamos adiante. Não deixe o contato cair. Até mais.